nos templos, nas casas, na rua, nas salas. A grande questão é: qual é o lugar ideal para a gente congregar, para a gente se reunir? Eu vejo gente discutindo se o jeito certo de se reunir é em casa ou num salão como esse aqui que a gente está. E aí alguns afirmam: não, os irmãos no tempo da igreja primitiva reuniam-se em casas, portanto o modelo de Deus para as reuniões cristãs, por assim dizer, é em casas. Outros dizem: não, nós precisamos ter um lugar que nós chamamos de a casa de Deus, de a casa do Senhor. Queria te propor uma reflexão que demonstra que esses dois extremos por serem extremos, são perigosos. Na verdade, quando você considera que qualquer lugar é um lugar ideal para que as reuniões de adoração ao Senhor acontecem, você desconstrói uma verdade de que nós hoje somos o lugar ideal. Gente é o lugar ideal, não há um lugar ideal. O lugar ideal é o lugar chamado coração, lugar não feito por mãos de homens, mas feito por mãos de Deus. Mesmo que seja a casa, a sala da casa, se a gente pensa nesse como um modelo de Deus, a gente está reinstituindo uma postura religiosa e que tende ao, vou chamar de preconceito, mas ao taxar o outro que não se reúne em casa como estando errado, no momento que eu digo: o certo é reunir-se em casa. Da mesma forma, quando eu trato um lugar como esse aqui, ou como qualquer outro, que alguém já equivocadamente chama de templo, como sendo casa de Deus, eu deixo de refletir aquilo que o Novo Testamento nos diz, dizendo que nós somos a casa de Deus hoje, e que tudo aquilo que existia no Antigo Testamento é puramente sombra, é puramente alegoria, é imagem do que havia de vir. Aquilo tudo que era concreto, que era tangível, é tratado, por exemplo, pelo escritor aos Hebreus como sendo imagem, como sendo sombra, e o que não é tangível é o verdadeiro. Toda aquela questão do templo, dos móveis sagrados, dos objetos consagrados, tudo aquilo era alegoria, e a não existência de tudo isso, que se resumiu tudo no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e o viver como templo, muito mais do que frequentar os templos, o ser o templo, o ser lugar de habitação de Deus, muito mais do que considerar um lugar como habitação de Deus, lembrando que a palavra nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. O considerar um lugar como casa de Deus é um outro extremo que tende também a reinstituir o que foi desinstituído e a desinstituir o que de fato foi instituído por Jesus, que é um relacionamento com o Pai, seja num salão, seja onde for, porque o que pouco importa é o lugar onde se reúne. O que mais importa é viver diariamente, cotidianamente, todos os minutos do dia e todos os segundos do minuto, com a vida consagrada a Ele, sentindo que é dele e vivendo para Ele, tendo Ele como o Senhor, o princípio e o fim de todas as coisas, Jesus, o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver assim, o tempo inteiro para Ele, no reino de Deus, lugar onde de fato estamos, tendo Ele como Rei. Um grande abraço.